chamar Lula de ladrão, por fazer... Eu lembro até hoje o balão lá de 300 milhões de metros lá na esplanada do Lula com a roupa de presidiário. Então é essa, galera. Eu gostei. Hã? Eu gostei do balão. Na época não, na época eu não gostei, hoje eu gosto. Não, assim, são coisas da política tupiniquim, né? Que acontece aqui. Mas uma coisa que eu falo lá no meu vídeo no YouTube é que a gente tem que avaliar se esse é o tipo de homem público que a gente quer que represente a gente. Porque no final é isso, a gente vota nos caras que a gente acredita que vão representar a gente. E se mais da metade da população brasileira tem comportamentos assim, porque eu falei bem assim, eu não vi no áudio dele nada diferente do que eu já ouvi em mesa de bar de amigo falando. Que, óbvio, eu corrigi os amigos e falei, você tá sendo escroto, você tá falando merda. Mas tipo, quando os homens se sentem, homens, mulheres, quando qualquer pessoa se sente confortável, seguro entre amigos, a pessoa fala coisas que ela não teria coragem de falar na rede social. E aí vem esse julgamento, esse lixamento, esse cancelamento. Só que, assim, eu não vejo o Arthur Duval fazendo nada diferente do que os amigos machos escrotos que eu tenho. E que eu corrijo também. Que eu falo, pô, você tá falando merda. Não é assim que funciona, você tem que respeitar as mulheres. Mas, assim, se a população age assim, se culturalmente os caras passam pano, compartilham elogios, assim, que para mim não são elogios, objetificam mulheres em grupo de WhatsApp, compartilham nudes, por que eles vão se comportar diferente só porque eles são homens públicos? Não! Quando eles são homens públicos, eles se comportam diferente de forma pública, mas na privada eles continuam sendo o reflexo da sociedade que a gente representa. A gente tem que questionar o comportamento social de que mulher é objeto. E aí é uma discussão filosófica que vai até amanhã, né? Se a gente começar. Eu tenho um posicionamento bem assim, bem cauteloso, porque eu sigo pessoas, personalidades, grupos de esquerda e de direita do Brasil. Eu sigo o Arthur Duval, eu acompanho o Quebrando Tabu, acompanho o Brasil Paralelo, acompanho todo mundo. E gosto e tenho minhas críticas a todos. Eu também sou assim, eu sigo todo mundo, por mais que eu me posicione mais à esquerda, mas eu sigo todo mundo. O Arthur Duval era um dos que eu acompanhava, assim, seguido. Gostava bastante do conteúdo dele. Por isso que, principalmente quem acompanha e apoiava o Arthur Duval, ficou ainda mais decepcionado. Porque não era uma coisa que se esperava na vida desse tipo de representante. Que é para ser alguém de moralidade, na política, ajudar as pessoas. O cara foi lá com uma ação legal de ajudar o pessoal da Ucrânia. E, pô, sendo bem sério, que burrice! Que burrice! Independentemente da base de apoio ou o que seja, tu tá numa campanha pré-governador, sabe? Tu cuida muito as palavras que fala. Qualquer coisinha que tu fala mal compreendida, ferrou pra ti. Então, acho que até vai além do ser moral, não ser moral, mas é claramente uma decisão burra. Claramente uma decisão burra. E se eu estivesse concorrendo a pré-governador, eu nem estaria num grupo de amigos de futebol. Eu não teria nem tempo pra isso. Ainda mais pra mandar áudio falando de mulher, sendo que eu tá, tipo, tomando coisa do tipo. Não, é assim, eu viro e falo bem assim, eu trabalho com política, né? E eu trabalho construindo narrativas políticas. Eu viro e fico pensando bem assim, gente, qual o nível dos assessores desse cara que vira para ele e fala bem assim, olha só, você é pré-candidato a governador do estado com maior PIB, mais de 30% do PIB do Brasil depende de São Paulo, certo? É uma excelente ideia você deixar o seu trabalho na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque você é deputado, pago com dinheiro público, e ir para a Ucrânia para entregar doação e fabricar coquetel. É tipo, gente, não, ele poderia construir a imagem dele muito melhor aqui. O Brasil acabou de aprovar visto para refugiado. O que ele podia fazer? Reunião com o empresário para abrir vaga de trabalho, incentivos de emprego para refugiado. Tipo,
Tinha muita coisa para ele Ou na trabalhar empresa para dele. melhorar a Na imagem empresa dele. dele. Acho que tem ainda a empresa de catador de latinha, de ferro velho. Sim, Tem. sim, tem muita coisa que ele podia fazer daqui. Para que merda que ele foi fazer na Ucrânia? É tipo, quem foi o gênio que disse que isso era uma boa ideia? Aonde essas Não, pessoas ideia boa foi. trabalham? Ideia boa foi. Isso acho que sim. Porque Não, não ele vai ter concordo. uma foto dizendo que foi lá ajudar. Não, mas isso é totalmente diferente. Ele não precisava sair daqui para ajudar. E ele sair daqui com o cargo que ele tem de deputado, de usar passaporte diplomático, de tudo isso, pega muito mal. O MBL poderia ter mandado representantes, não tinha que ser ele. Você entende? É totalmente Eu realmente diferente. não sei. Ele é pago Eu para realmente não sei se ele não frequentar a poderia Leste. ter saído. Hum. Tipo, sendo bem sincero, eu realmente não sei se ele não teria alguma possibilidade de recesso, ou de tirar um tempo sem fazer. Eu acho que poderia. Pessoalmente falando, eu acho que é uma ação legal. A pessoa tem ido lá Sim, ajudar. Mas minha dúvida é realmente... Se ele não tivesse feito isso, teria sido sucesso. Pelo menos não seria prejudicial para ele, ao meu ver. não, prejudicial não seria, mas eu tô dizendo assim, política não é sobre quem você é, né? É sobre a narrativa que você constrói. Para uma construção de narrativa, ele quer ser candidato de São Paulo. Se ele fosse só tentar se reeleger como deputado, tentar o Senado, eu falaria, ótimo, vai para a Ucrânia. Mas qual é a imagem que você quer de um governador? Um governador que sai do seu estado no momento de crise ou que fica dentro do estado tentando lidar com as crises que acontecem? Sabe qual é a maior crítica que o Ibanez sofre aqui em Brasília? É que ele é um governador viajante. O Ibanez viaja pra caralho. Com perdão Olha, quem entrou na nossa live, Jess Peixoto. Tipo... Jess, Rafa... Rafa, doutor Polimante. Nós estamos aqui defendendo o Arthur Duval. Não estou defendendo porra nenhuma. Olha aqui, ó. Era recesso da Assembleia Legislativa nessa semana. Não tinha nenhuma atividade. É o que ele mesmo passou na mídia social dele. Mas ainda que fosse recesso, ele quer ser governador de São Paulo. O Brasil inteiro está em crise. O que ele foi fazer na Ucrânia? Ele quer governar o estado com maior PIB. Ele tinha que estar tentando ver como mitigar os danos que vai causar essa crise. Porque toda guerra vai refletir no Brasil inteiro, vai causar crise econômica no mundo inteiro. O barril de petróleo hoje, se eu não me engano, foi a R$ 110. A gasolina já está uma fortuna. Não, querido, não. Você quer ser governador, você tem que ficar dentro do seu estado. Não tem que sair, E voltando, estrategicamente para a imagem dele como pessoa, acho que seria muito bom. Se ele não tivesse mandado esses áudios, seria ótimo, porque ele ia ter basicamente uma carta de ajudante da Ucrânia no tempo de necessidade para quando quisesse na vida. Então seria bom para ele, sim, ao meu ver. Não diretamente para governador. Mas nesse período de campanha pode ser complicado. Porque se desse certo, isso aí ia poder ser usado indiretamente para apoiar o Moro na terceira via. Perigoso. Ucranianos, esse é o assunto que a gente tá. A gente tá. A gente tá no assunto... Ninguém tá defendendo ou necessariamente atacando o Arthur Duval, mas a gente tá vendo uma análise sobre isso. A gente tá pensando... Eu diria que assim, semana que vem vai acontecer uma coisa e ninguém se lembra mais. MBL para falar bem assim, ó, viaja ou não viaja? Não, eu acho que assim, qual era a reflexão? Para projetar a imagem dele, perfeito, maravilhoso. Para projetar o canal dele, para dar engajamento, dar views. Ó, eu postei o vídeo dele ontem. Eu tenho uma baixa adesão ainda no YouTube. Mas eu postei o vídeo dele organicamente. E foi assim, o vídeo que eu tive mais visualizações em menos tempo. Desde ontem foi 65 visualizações com a taxa de engajamento de quase 50%. As pessoas ficaram... O vídeo tem 20 minutos e as pessoas ficaram até quase o final do vídeo. Qualquer vídeo sobre a Ucrânia, você vai pesquisar lá nas técnicas de SEO, a palavra Ucrânia, guerra, todos esses termos, o engajamento vai nas alturas. Então, eu acho que
quanto ao pensamento de, tipo, gerar engajamento nas redes sociais, etc, etc, ou carreira pública, quando eu decido concorrer a um cargo público, eu tenho que pensar o que a minha imagem particular, privada, vai afetar nessa escolha. Uma decisão que eu tive que tomar esse ano é se eu sairia ou não pré-candidata a deputada. Eu decidi que não. Por quê? Porque nesse momento a minha imagem pessoal não está trabalhada o suficiente para eu ser candidata. E a liberdade que eu tenho de falar, de ser conhecida, de poder falar, tipo, criticar as pessoas, seria extremamente podada se eu me candidatasse como deputada agora. Então, era uma escolha difícil? Era, mas você tem que refletir sobre isso quando você quer entrar na vida pública. E eu acho que a galera do MBL entrou muito novo, naquela onda, assim, surfou no bolsonarismo, no lavajatismo, em todos os ismos possíveis, se promoveram demais. Bolsonarismo não é exatamente, né? Mas aqui, ó... Uma coisa é a atitude dele nas assembleias, outra é o que ele falou no áudio, nada pessoal, mas todo mundo fala merda em grupos informais do WhatsApp. Até que ponto esses áudios mancham o que ele fez até agora na Assembleia Legislativa? Vamos lá. Eu pensei em duas coisas sobre isso, para cada um deles. Pode falar. Calma aí que eu tenho que dar um oi especial para o Matheus Furtado aqui, meu pequeno gafanhoto, um dos meus calouros favoritos do movimento de debates. Oi, pequeno gafanhoto. Então, o que eu tinha pensado, em relação a esses pontos, eu tenho uma opinião até bem formada, assim, tô aberto ao debate, mas eu tenho uma opinião bem formada. Primeiro, essa questão das atitudes na Assembleia são diferentes da atitude particular. Sim, só que normalmente as pessoas votam pelo político não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Isso faz, não é apenas isso, claro, eficiência é importante, mas se eu não vou com a cara da pessoa, por mais que ela tenha um projeto de governo excelente, se eu não concordo com o posicionamento dela, ele é um cara que, sei lá, fala um termo do qual eu não gosto. Já é motivo suficiente para ele não ter meu voto. Eu vou votar em outro que seja mais conectado comigo. Então a gente está falando sobre rapport, conexão. Dentro da oratória, isso tem muito valor quem tu é para a política. Tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. São valores que, no geral, a população considera quando ela não passa pano. Porque a gente tem os passadores de pano de plantão, que aí a ciência tem que estudar essa galera. Só um adendo nesse seu primeiro ponto aí. Eu também acredito que o trabalho de uma pessoa deve ser desvinculado da imagem dela, mas isso não é a realidade do Brasil. No Brasil, o discurso político ele é personalista, ele é sobre a pessoa. Quando você compara dois candidatos, você não compara os feitos, você compara as personalidades, a pessoa, como ele se comporta, se ele é um líder, não, o currículo dele e etc. Vamos lá, se é corrupto ou não, ou se foi envolvido ou não, ou se é de direita ou de esquerda. Não, o doutor Polimante, não sei se é assim que se pronuncia, mas a Rainha Elizabeth nem concorre, né? Mas o primeiro-ministro da Inglaterra, porque a rainha ela vai ser rainha querendo ou não, mas o primeiro-ministro ele tem que parecer ser foda para ele ser o primeiro-ministro. Tipo, o Boris Johnson tá sofrendo uma porrada de críticas e não é na postura... Hã? Não, o Boris Johnson tomou porrada porque participou de 2, 3 festinhas, sabe? Tipo, tá certo que não foi moral, não foi correto, mas não foi um absurdo, não foi, desviou milhões de dólares. Não, ele é um bom primeiro-ministro, apesar das festinhas, assim, tipo... Ele é um bom primeiro-ministro. Então, quando são cargos eletivos, você tem que sim parecer foda, você tem que sim passar confiabilidade, segurança, passar certeza do que você está fazendo, passar que você é preparado. Por exemplo, o Obama. O Obama, eu amo o Obama. Eu acho ele um dos caras mais fodas possíveis. Mas o Obama fez merda. Mas ele fazia merda com segurança. Ele parecia que não estava fazendo merda. Ele falava de um jeito que você acreditava. Então, assim, é sobre isso. O que o doutor falou ali que eu achei interessante é dissociar a imagem dele ou o que ele fez das outras coisas positivas. Que é o típico argumento da balança. Nesse argumento eu concordo bastante. Porque todo mundo vai fazer cagada em algum momento.
Isso é fato. Ninguém Com fala a certeza. coisa certa o tempo inteiro. Todo mundo que está na política vai falar alguma coisa para ser cancelado. Então, eu pessoalmente acho que ele tem outros pontos positivos. As coisas que ele defende, economia dentro da política, eu acho que é um ponto interessante. E se vai considerar a balança, eu diria que ele continua num positivo, saldo positivo. Por isso que eu acho que quando acabar esse fogaréu, porque quem está criticando, principalmente são pessoas que não iam votar nele. Ou pessoas que não são do estado dele. Então, perdeu 20 mil seguidores. Tá, mas quantos são de São Paulo? Entende? Então, eu não acho que isso vai afetar, porque as pessoas, elas podem fazer esse balanceamento. Ok, passou um momento de emoção? Tá, mas racionalmente pensando, ele tem mais prós que contras. Então, sim, ao meu ver, é um ponto que pode pender pro lado dele. Mas algum prejuízo ele vai ter, isso é inegável. Tem Não, muitos seguidores dele que ele estão já mudando de teve opinião. prejuízo, né? Já. Uhum. Ele já teve um prejuízo. Ele perdeu o apoio do Moro, que é assim. Vamos lá, o Moro não é um grande player na eleição, mas ele é um player que precisa ser considerado. Ele tem potencial, ele tem potencial. Sim, principalmente nesse cenário de terceira via, né? Tá todo mundo querendo surfar nos 8, 10% que o Moro tem. YouTube, tem um link aqui na bio do meu Instagram, porque no meu... Eu não falo isso que você fala, não com essas palavras, mas eu falo que o fato dele achar as mulheres ucranianas muito bonitas e de ter todo esse êxtase quando chega lá, é porque a gente tem uma cultura eurocentrista. A gente acha que tudo que é produzido na Europa é belo, é lindo, é bom e etc. Porque a gente foi colonizado pela Europa, porque a gente ainda, tipo, do Ocidente, bebe dessas fontes eurocêntricas da vida. Eu explico isso lá no meu vídeo no YouTube. É mais ou menos isso que você está falando, sem a piadinha. Flávia, tu tem que analisar o documentário. Tu tem que analisar o documentário O Fim da Beleza, da Brasil Paralelo. Porque é bem parecido com esse ponto que tu trouxe. Sério, me manda que eu vou assistir e quem sabe eu não comente ele no YouTube. Gente, eu tô com 8 roteiros assim, pra gravar. É bem interessante. Eu gostei muito do documentário, até porque eu tenho uma opinião bem forte sobre arte. Eu gosto do modelo tradicional de arte. Pode dizer o modelo eurocêntrico de arte. Pode chamar disso. Você ouve música clássica e ópera, óbvio que você gosta de eu tenho uma playlist com todas as sinfonias do Beethoven, então depois se quiser eu passo. Mas assim, pra mim, isso é arte assim, de alta categoria. Tenho minhas críticas contra a arte moderna, a arte pós-moderna, enfim. Mas o documentário, ao meu ver, ele é bem aberto para pessoas que discordam do debate. Então acho que seria interessante talvez fazer uma análise, um vídeo aí, botando um contraponto. Porque uma coisa que aconteceu, não sei se tu acompanhou, mas teve uma tentativa de censura do documentário. Tipo, de dizer que, não, tem que proibir a divulgação nas universidades. As mesmas pessoas que aprovavam o filme do Marighella, por exemplo, na universidade, são contra o documentário do Fim da Beleza. Então, existe uma incoerência aqui. Ao meu ver, eu sou contra qualquer tipo de censura, inclusive do filme do Marighella, sou contra a censura, mas tem que permitir o debate. Isso eu acho que é o melhor ponto possível. O Elias não gostou. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que é muito sobre isso. Você pode gostar e não gostar, mas você não pode censurar. A não ser que seja, tipo... Cuidado que fala alguma aqui, coisa né, que viola... A gente tem os limites, né? Tipo... Nazismo... A gente tem os limites. Cuida dos termos, né? Que o Instagram vai nos tirar. Enfim. Esqueci. Então, a gente tem aqueles termos que o Instagram vai tirar a gente, que é apologia à violência, discurso de ódio, blá, 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 blá. Esses termos aí eu sou totalmente contra. Qualquer produção científica, acadêmica, cultural que faça apologia a qualquer uma dessas coisas aí, tipo, para mim, isso não é censura, é bom senso, é diferente. Mas eu sou totalmente contra censurar também. Democracia em Vertigem ou aquele lá que o MBL estava divulgando, esqueci o nome do documentário, da Lava Jato lá. Para mim, você tem que ter o contraponto sempre. Assim, no geral, eu gosto bastante dos documentários.
Gente, eu tô adorando a participação do Dr. Polimante nessa live, ó. Ele falou aqui atrás, fazendo uma análise mais fria. As pessoas têm a tendência de ter atração pelo que é menos comum no próprio meio. Não necessariamente, mas eu já entro nisso. Da mesma forma que aqui no Brasil o sexo masculino tem a tendência de olhar mais o padrão. Não é necessariamente isso, doutor Polimante. Você tem fetichização, que é tipo o que as mulatas no Brasil sofrem com o carnaval, com toda essa objetificação dos corpos femininos negros no Brasil, mas isso é historicamente, culturalmente criado, que é que a mulher da senzala era uma mulher para o prazer e a senhora era uma mulher para o lar, para os filhos, mas isso é uma construção cultural. E você tem uma criação de estereótipos do que é belo. Você cria padrões de beleza. A Bell Hooks fala muito disso sobre o mito da beleza, né? Por que a gente não acha... A gente não, assim. Porque grande parte da população não acha as mulheres africanas belas, por exemplo. Porque criticam os cabelos, os narizes, a cor da pele. Então, porque esse nosso imaginário não é porque não é comum. É porque nos foi ensinado que o bonito era aquilo. O padrão de beleza criado é aquele. O que é prazível é aquilo. Você tem muito disso na Grécia, por exemplo, que quando você pega as esculturas gregas, elas foram criadas para ser belas. Então, assim, por mais que a anatomia, às vezes, não seja a anatomia das pessoas que viviam naquela época, mas era porque, para eles, tudo que era simétrico era muito bonito. Então, tipo, tudo tinha que ser encaixado no modo de perfeição. É muito sobre a construção do que a sociedade explica que é belo. Não, já tô... Porque eu acredito que dentro da construção de padrões de beleza existem influências múltiplas. Então, na minha opinião, pelo que eu entendo, existem padrões objetivos, sim, de beleza. Existem padrões culturais. O grande erro que eu vejo nesse debate é tentar puxar exageradamente para um ou para outro. Nós vemos, no geral, os grupos ultraconservadores pintando que a beleza é apenas objetiva, é apenas a priori, e nós vemos grupos de extrema esquerda argumentando que ela é apenas construção, que é apenas subjetivismo. E eu acho que as duas visões são erradas. Nós temos que ver qual o ponto principal, qual o que mais afeta. E aí, da abordagem necessária. Porque se o problema histórico não for o principal, estou dando uma premissa maior que pode ou não ser verdade. Se for, então o esforço deve ser colocado na mesma medida ali. Se for o principal, o histórico, o esforço tem que ser maior. Mas eu acredito que existe um padrão objetivo. Isso aqui, eu acredito que existe um padrão a priori de beleza e que ele é relevante. Eu acho que tem uma tentativa muito grande de excluir qualquer possibilidade de existência ou pelo menos a defesa da premissa de que existe. Porque, sim, uma simetria é uma coisa bonita. Força é uma coisa bonita. Nós costumamos associar valores com questões físicas. A própria ideia de deuses na mitologia são personificações de valores. Então, se nós entendemos que a força é uma virtude, um corpo forte, bem definido, é uma virtude. Se nós entendemos que, e claro que não é em todos os casos, mas, por exemplo, um debate está muito em voga é a questão de gordofobia nos Estados Unidos. Não sei se está acompanhando, mas tem muitos TikTokers que estão divulgando um estilo de vida, não, pode comer o quanto quiser, engordar, que não tem problema. Bem exagerado, não é só o body positivity. Tipo, sinta-se bem e não tenha preconceito. Isso é uma coisa, isso é justo. Não maltratar a pessoa porque ela não segue um padrão de beleza. Mas tem grupos que fazem o contrário, que estimulam um padrão de vida. E as pessoas dizem, não, eu não acho bonito. Aí o pessoal diz, porque tu é gordofóbico. Não, não é por causa disso. É porque existe uma associação de valores que costuma ser associado negativamente com uma pessoa com obesidade mórbida. Então, existem relações aí envolvidas. Claro que não pode ter preconceitos, não pode maltratar uma pessoa. Mas existe uma justificativa para o achar belo, o achar feio, que não é apenas uma construção cultural, mas um padrão objetivo que vem de uma noção de valores a priori. Sim, mas olha só, eu vou te dar um exemplo. Eu esqueci se foi essa semana o dia de combate à gordofobia, foi essa semana. Eu não vou lembrar
exatamente dia de luta com... Não vou lembrar o dia exato, mas foi essa semana. Eu tava pesquisando aqui, mas depois eu olho. Mas não é sobre isso. É, por exemplo, não é porque o que é assimétrico é belo que o que não é, não seja, entendeu? E é mais ou menos essa luta pelo... Tipo, por quebrar esses estereótipos. Por exemplo, eu me achava feia durante muito tempo, me achava gorda durante muito tempo. Porque me foi imposto que só era bonito uma mulher que pesasse 60 quilos. Que eu nunca seria uma mulher bela, aprazível, etc. E essa é a construção. Você vai numa loja de fast fashion, vamos falar nome, uma Renner da vida, eu não entro nas roupas tamanho G da Renner. E é tipo, é impossível não entrar numa roupa tamanho G. Em várias outras lojas que não são fast fashion, o tamanho M e G me servem perfeitamente. Então é sobre isso. Você cria um endeusamento do magro, do belo, do simétrico. Mas não é tipo, por que que isso é bonito? Eu acho bonito, por exemplo. Minha irmã que tá aqui na live é uma puta gostosa. Minha irmã é linda, maravilhosa, magra, bela, não tô com moda da vida. Mas não é porque ela é bonita, linda e maravilhosa do jeito que ela é, que eu também não sou linda, maravilhosa e bonita do jeito que eu sou. São coisas de tanto trabalho. O doutor Polimante. Tem muito alemão e russo vindo para cá atrás de mulata e negra. Mas é porque aí a fetichização do que é diferente, do exótico. É outra história. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, a fetichização do exótico. Eu acho que dá uma treta nisso, porque ao mesmo tempo tu também pode criticar que tem uma fetichização aqui, ou validar o argumento que ele falou, que as pessoas gostam do que é diferente. Então não é necessariamente um fetiche, mas por ser diferente é mais valorizado, o princípio da escassez. Também e não. Tipo, você fetichiza... Por exemplo, mulher brasileira, e isso aconteceu, é um fenômeno que tem acontecido nos últimos 6 anos, estão fetichizando o oriental. Foi a época do boom do dorama, do K-pop, etc. Então a gente está fetichizando os coreanos, por exemplo. Tem muita mulher que começou a fetichizar asiático no Brasil. E é bizarro, assim, o assédio que as brasileiras fazem aos asiáticos. É muito bizarro. Bizarro mesmo. Assédio? Assim. Sério, eu sempre consumia. Antes de ser moda, eu já consumia. Tipo, anime, J-pop, K-pop, dorama. Eu sempre consumi porque eu gosto muito dessa parte da cultura asiática. Eu sempre gostei. Mas, assim, das bandas de K-pop pra cá, e aí começa no Super Junior, vem BTS, etc. Teve uma febre, assim, no Brasil e em alguns países ocidentais. O nível de, tipo, de coisas, tipo fanfic na internet e etc., que surgiu dessa fetichização do exótico, é bizarro, bizarro, bizarro. Eu admiro o trabalho, os caras são... Cara, tipo assim, se você vê um artista coreano para estrear, como eles chamam lá, né? Tipo, pro debut deles, o cara fica, tipo, 6, 5, 7 anos dentro de uma agência treinando. Eles têm uma disciplina muito grande, eles têm que aprender, tipo, mais de um instrumento. É um negócio muito sério para eles. Mas a galera tá, tipo, fetichizando os corpos da galera. E eu acho bonito, mas é, tipo, não a nível de fetichizar. Daí pelo que é raro, inclusive em aparência física. Nem sempre o que é raro, mas muitas isso... vezes o que é padrãozinho. Aqui que tá. A aparência física é normalmente associada com um padrão de valor. Normalmente vai junto. Por exemplo, eu vou dar a opinião masculina, tá? Como que normalmente nós homens lidamos com essa questão, por exemplo, do que seria chamado de gordofobia. Que eu critico esse termo. Pessoalmente, eu não acho que seja uma fobia. Com certeza uma fobia, não é medo, ninguém tem medo de gordo, mas uma aversão. Eu critico um pouquinho o quanto que exacerbaram essa situação. Mas do ponto de vista masculino, por exemplo, um homem acima do peso. Eu sou um homem acima do peso. Se uma pessoa me olha na rua, talvez, dependendo de como tiver o meu shake no dia, se eu tiver muita retenção de líquido, muita creatina aí entrando,
eu vou estar inchado. O pessoal vai pensar, pá, a pessoa está acima do peso, portanto, não é uma pessoa que tem atividade física, que não cuida da alimentação. São coisas que são razoáveis de supor. Tem muitas, não é sempre assim, mas muitas pessoas são porque não fazem exercício, porque não cuidam da dieta. É a realidade, existe. Mas depois que vem que eu faço academia, vem meus stories, eu boto meu vídeo fazendo musculação, eu mostro que sou uma pessoa ativa. Vamos problematizar muda a a dieta percepção. daqui a pouquinho. Calma aí. Vamos problematizar a dieta daqui a pouquinho, mas continua. Vamos problematizar a dieta. Mas, e tem pontos para problematizar também, isso eu tenho. Mas o que eu digo é que, normalmente, as pessoas fazem o julgamento primário. Isso é oratório. Nosso posicionamento. Quando a pessoa nos vê, 3 segundos fazem julgamentos inconscientes. Um deles é uma associação de valores ao nosso corpo. E é natural, é impossível não ter isso. E depois que a pessoa te conhece, aí esses valores ou eles são confirmados ou eles são refutados. No caso, isso de ter uma vida ativa, que é um valor importante, quando as pessoas veem, ok, a pessoa está acima do peso, mas ela tem metabolismo baixo, alguma coisa do tipo, ou, sei lá, está em bulking para fazer musculação, normalmente essa crítica da beleza ela fica reduzida. E a pessoa começa a perceber como mais bonito. Isso é uma coisa que acontece com frequência no ambiente de academia. Eu tenho um problema muito sério com duas coisas, você falou. A primeira é que, tipo, eu tenho muito problema com esse negócio de ser atraída fisicamente. Cara, tipo, se o cara abrir a boca e falou merda pra mim, eu broxo na hora. E pode ser, assim, o cara mais lindo do mundo. Ela falou merda, eu viro e falo, puta que pariu. Cientificamente, assim, na psicologia, dizem que eu sou demissexual, né? Que eu tenho que criar conexões emocionais, afetivas, etc., antes de me apaixonar. Momento, gente, vou me declarar pro Fischer. Em 2019 eu tinha um crush em você. Mas eu descobri que você era monarquista e fodeu. Brincadeira. Aí não, não, eu tava Perdeu a chance de ser rainha. Perdeu a chance de ser rainha. Perdi a chance de ser... Não, mas eu tava tão ocupada naquele ano com esse negócio de DND que eu não peguei ninguém, velho. 2019 eu não peguei ninguém. Tu tava que nem o Arthur Duval, que sabia que ia conseguir, mas não quis, né? É uma das minhas pessoas favoritas no mundo hoje em dia. Mas é muito sobre, tipo, a gente cria o estereótipo de, tipo, nossa, mas a pessoa que tem aquele corpo simétrico, malhado, não sei o que lá, é saudável. Não, nem sempre. Muitas vezes o cara lá, lindo, malhado, gostoso, tá usando bomba e tomando não sei quantos milhões de pré-treino e sobrecarregando o sistema cardíaco dele. Não significa que porque uma pessoa está acima do peso que ela está ruim de saúde. A gente criou esse imaginário social de que, tipo, que eu, assim, para algumas pessoas, ter sobrepeso, eu sou uma pessoa que tem problemas de saúde. Eu tenho problemas de saúde, mas não tem nada a ver com peso. Inclusive, a época da minha vida que eu era mais magra, que eu pesava 56 quilos, eu tinha 300 milhões de problemas de saúde, inclusive compulsão alimentar. E aí que eu falei que eu ia problematizar a dieta.